Boa noite, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para fazer a nossa aula de Descomplicando a Teoria Musical. Hoje nós vamos fazer o primeiro resumo da parte de semicolcheias, vamos pôr em prática aqui tudo que nós estudamos até hoje. Queria agradecer a vocês, falar que são os 15 primeiros minutos de aula, os outros minutos é para nós termos uma conversa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, indagação. Depois a aula fica disponível na nossa página Aleton Silveira, no YouTube, e aí lá vocês compartilhem, curtam e ajudem a divulgar nossa página, se inscrevam, ajudem a divulgar. Hoje nós estamos fazendo uma brincadeira um pouquinho diferente, não sei se está dando para escutar aí, mas nós vamos trabalhar com o metrônomo. Por que podemos começar a pensar em trabalhar com o metrônomo? O metrônomo, na verdade, ele foi inventado por um relojoeiro amigo de Beethoven que necessitava de fazer com que as músicas dele, no período já romântico, que as músicas tivessem mais precisão quanto aos tempos de execução. Então, antes disso, não existia muito essa precisão. Com o metrônomo começa a surgir essa necessidade de precisão musical, tá? De bater o tempo, de marcar o tempo com precisão. Geralmente o metrônomo ele pode ser variável, de um largo a um vivace. Uma batida por segundo. E por que o metrônomo? Ele é um grande acessório para os músicos, porque quando eu vou fazer um estudo já musical ou rítmico, é importante que eu mantenha o mesmo tempo, a mesma pulsação, chama pulsação por causa do pulso, uma mesma pulsação para todas as figuras musicais, das maiores às menores, mas para isso eu tenho que praticar sempre no mesmo pulso. Se eu diminuir a velocidade do metrônomo, eu tenho que diminuir para todas as figuras. Se eu acelerar, eu tenho que acelerar para todas as figuras. Por que isso? Agora nós vamos fazer uma brincadeira que eu quero manter o mesmo ritmo métrico o tempo inteiro. Esse é o metrônomo que eu utilizo, que além de metrônomo, ele também é um afinador eletrônico. Eu utilizo muito esse metrônomo e esse afinador eletrônico. Não vou falar a marca, porque aqui nós não fazemos propaganda, né? Mas, como nós já sabemos, o pentagrama, nós já estudamos, 5 linhas, a clave de sol, compasso quaternário, isso aqui é a figura de ritornello. Esse é o nosso primeiro exercício. Perante o metrônomo, eu poderia também estar batendo o pé junto com ele. Esse metrônomo está marcando sempre o primeiro tempo. Aí o ritornello manda eu voltar no primeira nota musical. Como eu não tenho uma definição, eu sempre volto ao início. Peraí. Mesmo eu mantendo a precisão, eu não bati no primeiro do quaternário. Então o metrônomo tem um recurso que eu posso tirar o compasso dele, passar de quaternário para binário e passar para unário, porque aí eu não tenho o meu acento principal. Um momento só. Vocês estão vendo aí que meu filho está chorando na baixa, tá, gente? Mas um momento só, que eu estou dando aula, Lucas. Aí, um momento só, por favor. Desculpem, depois eu tento tirar essa parte da nossa aula. E agora eu passei para unário, ou seja, um tempo. Que aí eu já não tenho mais aquele acento métrico do quaternário. 1, 2, 3, 4. 1. Eu já não tenho mais esse acento mais forte. Tá? Fiz o quaternário, eu vou para o binário.
Olha para vocês verem que é a mesma figura. Isso é um método que eu utilizo muito, gente, para estudar todas as notas e ritmos. Eu já falei já nas outras aulas, que eu sempre utilizo o mesmo exercício com várias divisões. Ajuda tanto na escala, como ajuda na própria execução, como para mim também gravar as notas. Utilizo isso muito também com meus alunos. Agora, exercício 2. Surgiu uma coisa nova que eu coloquei smile, um termo em inglês que significa que vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui, eu quero que seja feito em todos os outros exercícios. Significa que se eu tivesse um acento métrico, seria todos os acentos. Significa que se eu tivesse uma articulação de crescendo, seria em todos os exercícios. Eu quero que seja da mesma forma, que eu chegue no final, eu volte ao início da música. Só que agora cada figura tem 2 tempos. E. Exercício 2, com 2 tempos. Continuo com 60 batidas, 60 BPMs, batidas por minuto. Agora, uma coisa nova surge aqui. O que acontece? Eu passo do compasso quaternário para o binário. Existe isso na música? Isso é muito comum em várias peças, essa mudança de compassos. De quaternário para ternário, volta para binário, volta com compasso misto ou compasso composto, nós vamos falar depois. Então isso é comum. Eu começo com o quaternário e depois mudo para o binário. 3 e... Isso vai mudar meu acento métrico. Se eu desligar o metrônomo, eu primeiro acentuo na primeira de 4 tempos e depois não tem mais acento. Depois, a cada 2 tempos, eu acentuo. Tá? Terceiro exercício, a nota já vale 1 tempo. No quarto exercício, já seria a colcheia. Casa, 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 casa. Casa, 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 casa. Ou seja, para alguns alunos, 60 BPM já seria difícil para fazer as colcheias. Tá? E, por último, 2x4 semicolcheias. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Seria 2 tempos embaixo e em cima. E a semicolcheia 60 BPM seria bem difícil para alunos iniciantes. Ficaria... Por que o metrônomo? Porque o metrônomo me fez manter a mesma velocidade em todos os exercícios. Quando eu não consigo fazer tão rápido, o que eu faço? Diminuo o tempo de tudo, tá? E não achem que tocar mais lento é mais fácil. Eu agora, nesse momento, eu não vou fazer ritornelli para vocês verem essas variações, mas eu vou vindo primeiro ao último tempo. Primeiro exercício ao último exercício, no mesmo andamento. 3 e... Segundo exercício. Terceiro exercício. Quarto exercício. E o quinto exercício.
Pronto. Só a título de exemplo. Ah, já estudei, já estou fera, consigo fazer mais rápido. Os dobrados e marchas, as marchas geralmente vão de 75 a 95. Dobrados a partir de 95 e diante. Ou seja, eu tenho que começar lento, ler, estudar devagar, até eu conseguir dominar todos os andamentos, tá? Uma das próximas coisas que nós vamos começar a falar agora é sobre teoria musical, igual, por exemplo, o andamento. Andamento, forma de andar, velocidade, aquela coisa de, teoria aplicada, andamento, é o jeito que eu ando, ando alegre, eu ando triste com adágio, eu ando largo, eu ando pesado, tá? Essas são as demonstrações que eu tinha que fazer. Isso é o princípio básico da música. Se eu estudar todos os exercícios que eu fiz, passei semicolcheia, passei de colcheia, e todos os tempos que eu fiz até agora, todas as músicas que forem com passos simples, vocês naturalmente vão conseguir tocar. E olha para vocês verem que não são muitas aulas, porque hoje é a nossa 14ª aula de teoria musical, descomplicando a teoria musical. São aulas rápidas, aulas fáceis de estudar, mas que precisam ser praticadas. Música é igual bicicleta, tem que querer andar todo dia, porque senão você não consegue aprender a andar. Música é igual você estudar português e matemática. A diferença é que em português você estuda todo dia, você lê todo dia, você pratica todo dia. Então, se você praticar música todo dia, você toca. A era de que existia dom musical para ser músico, ela acabou. Ela não existe mais. Existe uma brincadeira que eu falo muito, que é a simpatia dos 60. Quem acredita na simpatia? É você senta e estuda. Qualquer coisa no mundo é a simpatia dos 60. Você senta e estuda. Você pratica. É a prática que leva à perfeição. E em cada músico tem que entender o seu nível. E nós, maestros, temos que entender o nível de cada músico. E criar exercícios voltados para cada músico. Eu estou ensinando aqui uma forma fácil de qualquer um poder criar o seu ritmo e trabalhar isso. Essa aula vai estar disponível como primeiro resumo geral no YouTube. Lá ajudem as pessoas se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Aulas práticas para vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado e até a nossa próxima aula de teoria.